o Google Meet profissional. Mas eu vou pagar do próprio bolso, porque não é tão caro, R$ 48 por mês. Minha esposa é professora também, então dividido para 2 sai barato. Estou só esperando iniciar a gravação, que daí eu começo. Deixa eu botar lá. Eu nem vou pôr para o primeiro slide, eu vou começar falando desse livro, já que ele está aqui. Aí, agora começou a gravar, então vamos lá. Bom, eu parei nesse slide aqui, aleatório, depois eu volto para o início, mas já que estamos aqui nele, eu vou falar logo desse livro. Tem um outro livro de macro, que eu já falei N vezes para vocês aqui, que é o do Snowdall and Vane, é um de capa vermelha que tem foto de 9 economistas. Eu acho horrível quando se faz capa de livro com foto, principalmente em preto e branco, de economista, porque, enfim, né, para quê? Você botar foto de idosos num livro não torna ele, assim, muito atrativo, pelo menos para o meu gosto. Mas, enfim, é aquele livro lá. Ele é muito bom, ele pega várias escolas de pensamento da macroeconomia. As aulas aqui seguem muito próximos à estrutura dos meus slides e até da minha fala mesmo. Eu sou muito influenciado por aquele livro, então, apesar de eu não estar passando ele como leitura obrigatória, porque está em inglês, então eu prefiro não fazer isso, eu acho que eu até nem posso fazer isso. Mas ele está por trás aqui da disciplina e ele põe as grandes escolas da macro. Então ele pega o Keynes, depois o que os neo-keynesianos fizeram, os monetaristas, novoclássicos, a mesma ordem que a gente está fazendo, só não tem as ideias do século XIX lá. Depois os novo-keynesianos, e daí eles põem umas outras escolas, tem lá austríacos, pós-keynesianos e desenvolvimento econômico. Mas lá são as grandes escolas, as que vingaram. No meio desse caminho teve várias outras pequenas escolas, algumas que estão vivas até hoje, outras que surgiu ali por um tempo, teve um certo frisson em volta e depois acabou desaparecendo. E daí esse livro que está aqui em tela, que é do Michel, eu não sei se é assim que fala, mas eu acho que é Devroat, mas eu não sei pronunciar se é isso mesmo. Eu, na minha cabeça, leio Devroat, ou Devroei, mas não sinceramente não sei como pronuncia. É uma história da macroeconomia de Keynes para Lucas e além. Quem é Lucas é o... A gente vai estudar esse cara. A foto dele passou aqui agora há pouco, é esse aqui. Esse é o Robert Lucas Jr., que é o principal nome da escola novo-clássica. Neste livro, ele pega, como ele falou, ele vai do Keynes, e daí ele vai indo até o Lucas e além. Então ele narra, esse livro é muito grande, ele tem umas 800, 900 páginas, ele é um tanto maior que o outro. E ele narra várias outras escolinhas de pensamento que ou surgiram e continuam até hoje, ou desapareceram. Então tem muitos desenvolvimentos interessantes. E é um livro, do ponto de vista da HPE, que é HPE, História do Pensamento Econômico, muito mais completo. O outro é um livro mais de macro mesmo, apesar de ter o jeito, né, de HPE. Ele mostra mais os modelos, as principais ideias das principais escolas, e é isso. Esse aqui ele mostra a discussão, é quase como se você tivesse vivido tudo o que aconteceu. Então, tal ano teve um artigo de não sei quem num congresso, a recepção do congresso foi boa, não foi boa, daí teve um livro. Em tal universidade, alguns pesquisadores começaram a pensar em uma outra ideia, que vingou e foi dar em outro campo, ou não vingou. Então tem muitas ideias aqui. Teve gente, por exemplo, uma escola, eu não me lembro o nome dessas pequenas escolas, mas teve escolas que queriam mudar a própria micro, como ela é formatada ali com uma curvinha de demanda, uma curvinha de oferta, a curvinha de demanda vem da teoria do consumidor, a oferta teoria da firma, e queriam mudar para algo que hoje a estatística, a ciência de dados chama de modelos de matching, ou propensity score match, ou modelos de search, que é um modelo de busca. Então é um outro modo de pensar micro, que eu nem sei direito como funciona. Começou a vingar por um tempo, depois não foi dar em lugar nenhum. Tem a teoria dos jogos, que quando surgiu parecia que ia revolucionar e tudo ia virar teoria dos jogos, mas no fim, assim, é relevante a teoria dos jogos, mas não virou tudo o que se imaginava. Então, ele é um livro muito mais completo, denso pra caramba, porque ele narra nos pormenores. Então, quem realmente gosta de HPE é uma leitura imperdível. Quem não gosta tanto assim, daí já não é bom passar por ele. Fica lá no Snowdall and Vane e tá bom. Não precisa desse nível de profundidade. Bom, só para informar que na aula de hoje tem muito desse livro aqui também.
dentro. Nas outras aulas é mais o Snow and Vein, nessa aqui eu pulei mais para esse livro, porque eu achei melhor essa parte. Uma breve nota sobre expectativas. Primeiro, o que a gente vai estar falando hoje? Né? Hoje são os novos clássicos. A escola novoclássica, ela surge depois dos monetaristas. Essas coisas de surgir antes ou depois é complexo, gente, porque é o seguinte. Quando vem os monetaristas, não é um momento assim, tipo, do nada morreu ou aposentou todo mundo que era neokeynesiano, agora só tem monetarista. Daí depois os monetaristas morrem ou aposentam e só tem novoclássico. Não é bem assim que funciona. O que se tem de parâmetro para dizer o marco de cada era, de cada escola, qual que é a escola do momento? Então, entre outros parâmetros, por exemplo, tinha os neokeynesianos pós-Segunda Guerra Mundial. Por que eles eram relevantes? Porque nas principais universidades dos Estados Unidos e da Europa, os professores ensinavam essas teorias, faziam trabalhos empíricos ou teóricos em cima dessas teorias, e depois eles iam acabar aconselhando governos, agências de governo, às vezes até empresa, tendo essa teoria em mente. Com o tempo, começa a ter problema, seja uma virada ideológica, que é o que eu pessoalmente acho que explica mais a mudança do keynesianismo para o monetarismo, mais do que um erro de previsão econômica, como alguns dizem ser, mas pode ser uma virada ideológica no ambiente, como acontece, às vezes um país está mais pendendo para a esquerda, às vezes mais para a direita. Então, nessa virada, certas teorias acabam prevalecendo em relação a outras. Tem a questão acadêmica, que às vezes um certo campo de pesquisa se esgota, não tem mais muito coisa nova para produzir. Surgem ideias novas, e daí as pessoas que aderem a essa escola começam a produzir muito artigo, muito livro, congresso, aparece na mídia. Isso também ajuda a explicar. Então, tem um momento que surge um outro tipo de pensamento. Como eu peguei o exemplo ali dos neokeynesianos, depois surgem os monetaristas. Então, uma galera que tem uma outra teoria, embora ainda bastante semelhante, mais parecido com a dos neokeynesianos do que com a dos novos clássicos, eu já explico essa parte, mas com uma outra ideologia, um outro modo de pensar, outras questões de pesquisa, outro tipo de produção, e daí nas principais universidades, nas agências de governo e tudo mais, os economistas que começam a entrar nesses postos de trabalho são vinculados a essa escola. E depois tem uma outra mudança que são com os novos clássicos. Obviamente nunca se muda abruptamente. Então, quando os monetaristas eles surgiram, quando os neokeynesianos estavam sendo o mainstream da profissão, quando quase todo mundo era neokeynesiano, mas já foi surgindo ali os monetaristas, leva tempo até eles ganharem força. Chega um momento que eles ganham força e eles ficam mais importantes no discurso político, no pensamento acadêmico, do que os neokeynesianos. Pronto, ali está o monetarismo. Mas nesse ponto, quando está lá o monetarismo se instalando, já está surgindo pessoal que é novo clássico. Só que eles ainda são incipientes, são os primeiros artigos, as primeiras ideias, as primeiras novas suposições que eles colocam nos modelos, novo ferramental matemático que os novos clássicos trazem. Então, quando os monetaristas ainda estão se firmando, nem tão plenamente estabelecidos, já está vindo os novos clássicos. Mirelli, eles adaptam uma coisa que já existe à nova realidade, ao contexto, exato. Ou criam, né, uma nova... No caso dos monetaristas, houve uma certa adaptação. No caso dos novos clássicos, foi mais uma criação mesmo. Eles criaram novas ideias. Houve um certo rompimento metodológico, eu vou falar mais sobre isso. Dos novos clássicos para trás tem um rompimento metodológico. O modo de fazer macroeconomia mudou com os novos clássicos. E não voltou a ser o que era. Hoje, quem faz macro que não seja com os preceitos que os novos clássicos implementaram é heterodoxo. Então, como eu faço macro, mas não sigo alguns preceitos novos clássicos, eu fico jogado para a heterodoxia, porque eles implementaram, a força deles foi tão grande que até hoje eles ainda dominam boa parte do que hoje é o pensamento padrão da economia. Mas enfim, voltando ao que eu estava dizendo, quando os monetaristas estão se instalando, os novos clássicos ainda estão criando suas primeiras teorias, ainda tentando criar alguma grande interpretação para a economia, ter grandes propostas políticas, até que chega um ponto que eles conseguem ser predominantes. Tem um episódio fundamental aqui, que é a chamada Crítica de Lucas, que ela é, em certo modo, devastadora para o modo como era feito macroeconomia antes,
E dali para frente tem uma nova era na economia, um outro jeito de fazer a modelagem, de pensar. Eu vou explicar já já. Depois dos novos clássicos, se diz depois, mas na verdade é quase que ao mesmo tempo, tem também os novos keynesianos. Então foram duas escolas que correram em paralelo por muito tempo, competindo para ver quem que ia ser o grande mainstream da profissão. Nos Estados Unidos criaram até um trocadilho que não tem graça nenhuma, mas é um trocadilho que se criou, que foi os economistas de saltwater e freshwater. Saltwater é água salgada, freshwater é água doce. Porque por uma coincidência, eu acho que é uma pura coincidência, os economistas de uma dessas escolas estavam nas cidades costeiras dos Estados Unidos, Costa Leste e Califórnia, que é costeira também. E os da outra escola estavam em universidades do interior, do meio, onde não tem água salgada, só água doce. Agora eu não lembro qual escola estava em qual canto, mas se criou aí essa ideia dos economistas freshwater e saltwater. E foram duas escolas que correram em paralelo até os anos 90. Da metade dos anos 90 para o início dos anos 2000, começam a entrar em acordo, e ali no início dos anos 2000 surge algo chamado novo consenso macroeconômico, que é quando essas duas escolas se acertam e surge o mainstream atual da profissão, que é o modo como a macro pensa até hoje. Todo esse debate, essas picuinhas, e um pensa isso, outro pensa aquilo, é na macro, gente. A micro é um outro campo, bem mais tranquilo, as pessoas não se matam na micro. Não tem tanto debate. Tem debate muito acadêmico, lógico, mas não desse jeito como é na macro. Acho eu que é porque a macro está muito mais ligada a questões políticas, né? E daí envolve paixões, ideologias e tudo mais. Bom, feito esse longo preâmbulo, vamos aqui breve nota sobre expectativas. Porque na aula passada, nos monetaristas, a gente viu lá as expectativas adaptativas, que é uma ideia que eles trouxeram para a economia. E antes deles, não é que os neo-keynesianos não pensassem em expectativas, o próprio Keynes tinha expectativas lá dentro. Ele tinha o tal dos animal spirits, ou os espíritos animais, que era um jeito que o Keynes tinha de dizer, ó, o sentimento dos agentes mudou. Então eles foram para um outro lado. Os empresários querem investir mais, ou eles querem investir menos. E tinha a questão dos bears e dos bulls no mercado financeiro, que também é expectativa. Um acha que a economia vai para um lado, que a taxa de juros ou o preço dos ativos vai para um lado, e os outros acham que vai para outro lado. Então tinha expectativas no pensamento e nos modelos neo-keynesianos, mas eram o que depois se chamou expectativas estáticas. E elas eram exógenas. O que é exógena? Você tem um modelo com todas as equações, pensem lá no ISLM, não no formato gráfico, mas com as equações. E lá dentro você tem uma constante no modelo, não é um coeficiente que está multiplicando ali alguma variável que é endógena. Ele é algo que vem de fora do modelo. E você simplesmente é algo que você dá um choque. Você diz agora melhorou a expectativa ou piorou a expectativa, e daí o modelo se desloca por conta dessa mudança. Era assim que funcionava dentro dos modelos e do pensamento neo-keynesiano. Uma consequência disso é que os agentes eram sempre surpreendidos. Então tem um choque de oferta, a economia reage. Daí tem outro choque de oferta, daí reage de novo. Tem outro choque de oferta. Então fica sempre, todo choque os agentes estão sendo surpreendidos. Oh meu Deus, o que aconteceu agora? O clique que o Friedman teve, que a gente viu na aula passada, foi de dizer, não faz tanto sentido isso. Os agentes eles vão olhar para alguma variável de dentro do modelo, ou da economia que a gente vive, para formular suas expectativas. Ela não vai vir do nada e não ter base em coisa nenhuma. Então, o Milton Friedman, quando ele coloca as expectativas adaptativas, ele cria algo que são expectativas endógenas. Por que endógenas? Porque você tem lá um modelo, por exemplo, de mercado de trabalho. Então tem lá o trabalhador, tem inflação, tem salário, tem nível de emprego, e a expectativa dele quanto à inflação, por exemplo, responde à inflação passada. E a inflação passada foi dada pelo próprio modelo. No período anterior, a inflação respondia à taxa de desemprego, com algum parâmetro lá que dava o formato da curva de Phillips. Então, a expectativa ela depende de variáveis que o modelo está me dando. O valor dessas variáveis é dado pelo modelo.
Então, Milton Friedman cria algo que são expectativas que são endógenas ao modelo. A expectativa dos agentes é baseada em variáveis que o modelo está me dando, que o modelo está explicando. Um outro ponto interessante, só voltando nos neokeynesianos, é que ficava meio contraditório, porque nos neokeynesianos, quando pensavam na micro, é quase a mesma micro que se vê na base hoje da microeconomia, os agentes eram capazes de análises complexas, tipo maximizar utilidade, minimizar custo, e de outro, quando ia para macro, eles eram burros. Eles sempre eram surpreendidos com qualquer mudança e não conseguiam pegar esse erro de expectativa dele e melhorar a sua expectativa para um período seguinte. Não acontecia mais nada no modelo. Então, Milton Friedman conseguiu resolver isso. Mas também tinha problemas com a questão do Milton Friedman. Elas eram expectativas olhando para trás. Então, eles só olhavam para as variáveis que tinham acontecido no passado do modelo e não dependiam de toda a informação disponível, de tudo que eles conseguiam obter de informação na economia, era olhando para trás no valor ali defasado de umas poucas variáveis. Então, teve esse problema. No início, lógico, o Milton Friedman mudou muita coisa, melhorou, mas não era, digamos assim, a solução perfeita. Ela vem, entre aspas, né, perfeita, como as expectativas racionais, que é algo introduzido daí, vejam aquele preâmbulo que eu falei no início. Uma escola ela já começa a surgir quando é outra que está em voga, quando é outra escola que é a principal. Então, nos anos 60 nem eram os monetaristas os principais, aqui era neokeynesianismo na veia, mas aqui surge a principal, ou uma das principais ideias dos novos clássicos, que são as expectativas racionais. Esse economista aqui chamado John Muth, ele desenvolve essa ideia em um artigo, e é um artigo só sobre isso mesmo, ele só está tentando modelar como podemos fazer para melhorar o jeito que nós, economistas, modelamos expectativas dos agentes. E esse artigo ficou lá meio que perdido. Ele fez isso, publicou numa revista, né, na revista acadêmica, obviamente, e não foi um artigo bem lido, assim, não foi muito lido, não teve nenhuma grande repercussão, até que depois o Robert Lucas, aquele que eu mostrei a foto agora há pouco, recupera esse artigo e diz, quem deu o mapa da mina foi o John Muth, lá em 61, vamos seguir esse cara, que essa ideia é boa. Então, só, se não me engano, em 69, que o Robert Lucas vai, então, resgatar essa ideia. Então, 8 anos depois que começa a vir com trabalhos em cima disso, e mesmo assim não se espalha para a profissão como um todo. Só nos anos 70. Então, o que essa ideia faz? Ela segue esse insight do Milton Friedman que as expectativas têm que ser endógenas ao modelo. O que a gente espera tem que depender do que está acontecendo dentro desse modelo teórico que você está criando, senão ele fica um tanto irracional, por isso o nome expectativas racionais. Daí tem duas versões, né, dessa hipótese, tem uma versão fraca, que é mais simples, e a versão forte, que seria uma hipótese mais restritiva. Para o modelo, o John Muth criou as duas, ele deu duas opções, né, para futuros teóricos. Tem uma versão da hipótese mais simples, para quem não quer ter algo tão restritivo no modelo, e tem para aqueles que querem ser mais puristas e ter agentes bastante racionais em seus modelos. Na versão fraca, os agentes não cometem erros sistemáticos, ou seja, erros do passado deixam de influir nas expectativas do presente. Daí, a notação que está aqui embaixo, e isso é algo que começa com os novos clássicos, a ser muito forte, eles não usam apenas a matemática para construir os seus modelos. Eles colocam dentro da formalização conceitos que vêm da estatística e depois da econometria. Então já é uma teorização colocando dentro ferramentas que vêm da econometria, para você dar o pulo entre teoria e a verificação empírica dela de um modo mais fácil. Você já teoriza, tendo dentro da teoria conceitos que vêm da estatística, que é o que é usado para você mensurar ou tentar ver a validade empírica de uma certa teoria. Então, o que é o COV? A covariância. Então, a covariância é o quanto que varia junto uma certa variável, ou duas certas variáveis. Então, nesse caso, o εt, o εt-1, é o que se errou de expectativa neste período, e o que se errou de expectativa no período anterior é igual a zero.
que isso quer dizer? O erro que eu errei ontem, hoje eu não erro. Eu posso errar outra coisa. Então, expectativa racional não é previsão perfeita, que às vezes rola uma certa confusão. Você ter um modelo com agentes racionais não quer dizer que eles sabem prever o futuro. Não, é só que se ele errou uma vez, ele errou aquela vez, ele não erra de novo. O que isso quer dizer? O agente estava lá tendo uma expectativa de inflação, o Banco Central fez uma expansão monetária não anunciada, pegou o agente de surpresa, ele vai errar a sua previsão, porque ele estava dentro da previsão que ele fez, imaginando que o Banco Central não ia fazer aquilo. Daí o Banco Central fez outra coisa, ele vai errar, porque vai ter um efeito na macroeconomia que ele não estava esperando que acontecesse. Bom, o Banco Central foi lá e fez isso. O que ele vai fazer no modelo? Eu fui enganado pelo Banco Central. Ou ele extrapola essa tendência para frente e acha, bom, o Banco Central está se comportando de uma maneira que eu não previ, então agora eu vou mudar o que eu pensava sobre o Banco Central, eu vou começar a imaginar que o Banco Central faz isso que ele fez agora, ou eu paro de acreditar no Banco Central, e daí tento fazer uma expectativa que não leve o Banco Central em consideração. É um jeito que se tem de não errar o mesmo erro de novo. Tu pode errar de novo por um outro motivo, mas não pelo mesmo erro. Então o agente ele não se engana tão fácil. Ele se engana uma vez, na outra ele aprendeu. Tem a versão forte. Essa é mais restritiva, que é a expectativa dos agentes para uma certa variável é igual a esperança matemática, isso é um outro conceito que vem da estatística, por mais que está escrito matemática, mas vem da estatística, esperança matemática da variável, condicionada às informações disponíveis no período anterior. O que é a esperança matemática de uma variável? Esse é um operador que vem da estatística teórica, que para uma variável contínua simples, a esperança matemática dela é sua média. Então, um jeito de simplificar é a esperança matemática para uma certa variável é a sua média. Mas na estatística teórica vai sempre piorando as coisas, eles jogam funções de distribuição de probabilidade, daí se uma variável segue uma distribuição normal, a expectativa de valor para essa variável é uma. Se a distribuição dessa variável segue uma função de distribuição Poisson, vai ser um outro valor esperado. Se ela segue uma hiperlogística, vai ter um outro formato. Se ela vai ser binária, vai ter um outro formato. Então, o modo da esperança para cada variável depende de qual é a função de distribuição de probabilidade que descreve essa variável. Vejam, entrou aqui um caminhão de conceitos estatísticos e econométricos. E ainda vem o condicionado a, porque o condicionado a é um outro conceito da estatística, que é essa barrinha aqui. Então, como é que se lê essa equação? O E é a esperança ou a esperança dos preços no tempo T, condicionado, essa barrinha é o condicionado, a todo o conjunto de informações, que é o ômega maiúsculo, no período anterior. Então, o que é o condicionado? É que em algum canto, dentro das equações, a distribuição desta variável está respondendo a estas variáveis que já aconteceram. Tirando toda essa parafernália teórica e estatística que eu coloquei, trocando em miúdos, o que essa equação me diz? Quer dizer que o valor esperado para uma variável depende de toda a informação disponível sobre esta variável. Ou seja, o agente não vai formular uma expectativa para a inflação olhando só para o desemprego. Ele vai olhar para tudo que tem na economia. Então, isso cria... Por que essa hipótese ela é mais restritiva que a anterior? Na anterior, o agente ele só fazia uma previsão, não interessa como. Errei, vou melhorar. Errei de novo, vou melhorar de novo. E assim ele vai. É um agente que sempre melhora. É como se tivesse um coach falando ali do lado dele para ele sempre melhorar. Aqui embaixo, não. Aqui é um supercomputador. Aqui é um cara que ele consegue analisar tudo que tem dentro do modelo ou dentro da economia, processar toda essa informação e conseguir criar uma expectativa super bem informada. Melhor ainda, é uma expectativa que não tem como ser melhor, porque não existe informação que ele não captou. Então, é a melhor previsão possível, porque tudo que havia de informação disponível, o agente pegou. Então, essa é um outro jeito de falar o que é expectativas racionais, é o agente que ele usa toda a informação disponível para formular a sua expectativa, ele não deixa nada de fora. Então, essas são as expectativas
racionais. Um algoritmo, só que são pessoas, né? Mas o modelo aqui está imaginando tipo, um consumidor fazendo uma previsão para alguma coisa, um trabalhador fazendo a previsão da inflação para ir lá pressionar o patrão para um ajuste salarial, mas é tipo um algoritmo, é algo bem pesado, né, de se supor. Então esse é um dos grandes, como eu posso dizer, uma das grandes bases, um dos grandes pilares, ou inovações, sei lá, tem como chamar isso aqui de N formas, que vem junto com a escola novoclássica. Eles já mexem em uma coisa que o Milton Friedman colocou, e vejam, não foi pouca coisa que o Milton Friedman colocou. Colocar as expectativas adaptativas foi o que fez mudar todo o modo de encarar a curva de Phillips, como a gente viu na aula passada, que foi ano passado. Então lá o simples fato de colocar a expectativa no modelo, por mais simples que tenha sido, fez com que mudasse todo o modo de se encarar a efetividade de políticas econômicas. Então, com uma coisinha simples, o Milton Friedman já conseguiu mudar muita coisa. Então, essa mudança aqui é pegar o que o Milton Friedman fez e levar ainda mais longe. Então, é intensificar o trabalho do Milton Friedman. Mas os novos clássicos não fizeram só isso. Eles têm outras várias questões. Então, uma que o Milton Friedman já tinha iniciado, e até alguns neo-keynesianos faziam, como, por exemplo, quando a gente viu lá os modelos de Tobin, né, de determinação de carteira, eram modelos que a palavra é essa aqui. A palavra-chave que eu vou falar agora é microfundamentos. O que é isso? Para os novos clássicos, quando você vai teorizar macro, eu não sei se eu já falei isso, tá? Eu tô com a impressão que eu já dei esse spoiler para vocês. Mas quando eu vou teorizar macro, eu não posso partir do agregado, que é algo que se eu estou me repetindo, me avisa. Eu não posso fazer como faziam os neo-keynesianos, isso é um novo clássico dizendo. Eu não posso fazer como os neo-keynesianos que partiam, o Y é o quê? O Y é C, como faz falta um quadro? Mais I, mais G, não vou escrever o resto, mas vai por aí. Daí o C depende de uma constante mais um Czinho que multiplica a renda disponível. Daí a renda disponível é a renda menos o imposto. Daí um investimento, ele tem lá um beta 0, que é uma constante, mais um beta 1, que depende do que era aqui, a taxa de juros. Daí o gasto do governo é exógeno, daí as exportações dependem da taxa de câmbio, e assim vai. Não dá para modelar macro assim, para um novo clássico. Então, Mirella, isso aqui, do todo para parte, é o que os neo-keynesianos faziam. Na verdade, eles nem iam do todo para a parte, eles pensavam o todo enquanto todo e as partes enquanto partes. Então, os neo-keynesianos, eles pensavam, a macro é um outro ambiente, é um outro... me fugiu uma palavra aqui. Mas é uma outra coisa, é um outro fenômeno. Então, a gente tem que pensar a macro enquanto macro, a gente tem que pensar o agregado enquanto agregado, e não apenas como a soma de suas partes. E as partes a gente estuda com as partes. Então, os neo-keynesianos lá atrás fizeram a macro e a micro. A macro é para estudar o agregado, pensando em termos agregados, e a micro é para pensar as partes. Então, vou estudar um mercado específico, vou estudar a oferta e demanda de alguma certa coisa. Então, vejam, o próprio início do modelo, de um modelo básico qualquer da macro neo-keynesiana, ele sai de onde ele sai? Da contabilidade social, que é de onde estão os números para você ver a macro. Então eles pensam que eu já vou construir um modelo que tem dentro dele a contabilidade social. Eu já começo a escrever saindo das identidades contábeis. Porque, afinal, o que é a macro? Como é que eu vou ver a macro? Pegando as estatísticas macroeconômicas. Então eu vou teorizar em cima delas. Foi o que os neo-keynesianos pensaram. Os novoclássicos não, eles disseram. Milton Friedman mostrou que a expectativa dos agentes importa. Então, o que os agentes estão pensando dentro do C, dentro do I, importa. Se o que os agentes estão pensando importa, a gente tem que colocar os agentes aí dentro. Como que a gente coloca os agentes aí dentro? Microfundamentando os nossos modelos. Daí o que é microfundamental? É o contrário do que você falou, Mirella. É da parte para o todo. Então, os modelos macroeconômicos novos, clássicos, começam parecendo algo da micro. Por quê? Porque ele vai ter lá,
um modelo básico, um novo clássico. Vai ter só consumidor e firma, não tem governo, é uma economia fechada. Então eu vou considerar um consumidor representativo, e daí aqui vem algo que eles colocam em agentes representativos. Alguém quer fazer uma pergunta? Lucas, você tá... Ou você tirou sem querer do mudo? Então, são agentes representativos, que é um termo que se criou, enfim, é um modo de pensar que eu vou criar aqui, teoricamente, um consumidor que vai habitar o meu modelo, é um só, e ele é um consumidor representativo. O que é isso? Eu vou tentar descrever o comportamento dele de um modo que descreva todos os consumidores que existem, ou a maioria dos consumidores que existem. Então, é um agente representativo. E para as firmas, eu vou colocar uma firma representativa. Eu vou colocar ali a descrição do comportamento de uma firma individual de modo que seja ali um comportamento que dê para descrever o máximo possível de firmas na economia. Então, quando eles começam modelos macroeconômicos, os novos clássicos colocam lá o consumidor ele vai maximizar uma utilidade sujeito à restrição da sua reta orçamentária, daí a sua dotação de fatores, menos não sei o que, qualquer coisa. Daí a firma vai, sei lá, pode maximizar o lucro, pode minimizar o custo, sujeito à restrição. Daí quando minimiza o custo, a restrição é o que mesmo? É a renda, é a receita? Eu já me esqueci de micro, porque eu não gosto muito, então. Mas enfim, sujeito a uma outra restrição. E daí disso aqui eles extrapolam para o agregado. Então ele vai ver o que o agente representativo vai estar demandando de salário, por exemplo, o que a firma está disposta a ofertar de salário. Pronto, vamos descrever o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Saindo disso, de um consumidor representativo e de uma firma representativa. Como que o mercado de trabalho, um neo-keynesiano faria? Ele iria colocar algo, a versão da curva de Phillips que o Phillips fez. Variação dos salários, nível de emprego. Pronto, está aqui. Esse é o mercado de trabalho. Então são modos diferentes de pensar. Os novos clássicos dizem, sempre que eu começar um modelo, eu tenho que pensar nas partes que o compõem. Esses agentes serão representativos. Muito recentemente que se começou a colocar, por exemplo, 2 consumidores no modelo. Um consumidor representativo, que é aquele que seria, sei lá, um capitalista, alguém que tem uma dotação de fatores, tem dinheiro, e um que o nome é até engraçado, eles colocam o hand to mouth, que é o da mão para a boca, que é o termo, sei lá, bonitinho, politicamente correto que usaram para dizer estou modelando um pobre, que é da mão para a boca, por quê? Porque eu estou com dinheiro, daí eu compro a comida, daí eu como, daí eu estou com dinheiro, eu não consigo fazer nada além de comer porque eu ganho muito pouco. Mas eles criaram esse termo bonitinho que é hand to mouth, e eu acho horrível. Mas enfim. Então, muito recentemente que se começou a criar modelos com mais de um agente representativo para uma certa classe de agentes. Além disso, esses agentes, além de teorizar usando agentes representativos, eles são racionais, isso quer dizer que as expectativas deles ou são descritas, lógico, essas equações estão simplificadas, mas ou o feeling sai dessa equação ou dessa equação. Além disso, eles não sofrem ilusão monetária. Eles não olham para as variáveis nominais, eles só olham para variáveis reais. Porque o consumidor não está interessado no salário nominal. Ele quer saber o quanto que dá para comprar com o salário dele. Então, ele quer saber do salário real dele. Quer saber, eu vou fazer feira, eu vou no atacadão. Inclusive, eu vou no atacadão, aquele não do aeroporto, mas o na BR, dobrando para o aeroporto. Se vocês vão naquele atacadão, vocês têm a chance de um dia me ver naquele atacadão. Então, vou lá no atacadão, eu adoro ter conversa com o povo no atacadão, dizer, rapaz, tá caro, né? Tá tudo caro, e daí todo mundo fica, pois é, né? Que coisa. Eu adoro ver perguntar para as pessoas, por que será que tá tão caro? Só para ver o que enfim, é o meu data Silvio, para tentar pegar feeling do que tá rolando na expectativa dos agentes. Eu pergunto aos agentes. Então, quando vocês se formarem em economia, gente, o que os agentes estão pensando? Pergunta. Pega um Uber, pergunta pro cara do Uber, vai no salão, pergunta pro cabeleireiro, vai no mercado, pergunta. É saudável, gente. Ajuda a gente, sério mesmo, a ter insights e conseguir pensar a economia até de um modo mais humano, porque você está pensando em pessoas e não nessas equações horríveis aqui.
A equação é importante, tá, gente? Não estou nada contra. Eles não sofrem de ilusão monetária, eles só vão olhar para a variável real. Meu salário dá para quê? Não adianta eu ganhar R$ 2.000 se o governo, a Petrobras, levar a gasolina para 12. Vai encarecer tudo, eu vou comprar a mesma coisa que hoje ou menos. E além disso, a última grande hipótese deles é o mercado se ajusta continuamente. De modo que não tem coisas, vou aproveitar esse gráfico aqui, não tem sempre excessos de oferta ou excessos de demanda. Então, o mercado ele consegue se ajustar se está tendo um excesso de alguma coisa, ou se desloca uma curva ou a outra, e vai se corrigir esses desajustes. Então, essas são as principais hipóteses dos novoclássicos. Quase uma hora de aula e eu estou na introdução do tema ainda. Cada vez eu consigo gastar mais tempo falando em cada slide. Vai chegar um dia que eu vou pôr um slide e vou ficar nele a aula inteira. Ainda tem um outro ponto antes da gente entrar na matéria, olha só que legal. Que é a crítica de Lucas, que ela se insere. Angélica, senão está explicando bem, ou que eu estou enrolando muito, né? Pode ser isso também. A crítica de Lucas é um outro ponto, daria para encaixar nesses 4 tracinhos que eu coloquei aqui, colocar um quinto tracinho, que seria o seguinte. Crítica de Lucas é uma crítica dele, do Lucas, que ele fez a modelos econométricos da época ali, anos 70, quando ele fez a crítica de Lucas, ela é de 76. É um artigo que ele escreveu em 1976. Aliás, ele publicou em 1976. E se chama Uma Crítica sobre Modelos Econométricos, blá, 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 blá. Daí, como começa com uma crítica e é do Lucas, então virou crítica do Lucas. O que ele diz? Modelos macroeconométricos. O que é um modelo macroeconométrico? Um modelo macroeconômico é quando você teoriza a macroeconomia. Quando você joga dentro do modelo, eu apaguei, quando eu desenhei as equaçõezinhas. Quando você está teorizando, você está... Vocês já viram lá, vocês estão usando o Lopes e Vasconcelos, não sei se é esse que a Inês está usando, mas você vai lá no apêndice, tem mais equação, né? Tem mais letra do que no corpo do texto principal. Mas você está lá teorizando y igual, faz falta o quadro C, mais... Nossa, o meu mais virou uma seta. Mais i, daí o C é C0, mais um C1, que multiplica a renda disponível. Se eu estou só teorizando, eu fico com as letras mesmo, e os modelos viram uma sopa de letrinhas. Quando eu estava no mestrado, um dia meu pai pegou um livro que eu estava estudando e falou, eu achava que era matemática que vocês usavam. Ele falou brincando, mas só tinha letra. E eu, pai, mas tem matemática, isso é tudo matemática. Eu tentei explicar, não soube, deixei quieto. Ele achou que eu estava ficando doido e que eu ia passar fome. Até hoje ele ainda me pergunta, ei filho, tá tudo bem? Então, isso é um modelo macroeconômico, deixar as letrinhas. Quando eu rodo a econometria, eu vejo que esse parâmetro é 0,8 e que o outro é 0,2, pronto, você tem um modelo macroeconométrico, que você colocou a econometria dentro do seu modelo. Daí você tem números, daí fica uma coisa mais simples de entender para quem não é do nosso meio doido aqui. O Lucas diz, modelo macroeconométrico de grande escala, então não é só macro, ele ainda é de grande escala. Tipo, um modelo para estimar esse comentário da Cecília foi bom. Um modelo para estimar como que vai se comportar a economia dos Estados Unidos. Então, tipo, é um grande modelo. E daí, o que esses modelos da época faziam, que daí foi o que o Lucas criticou. Os modelos faziam. Vamos, por exemplo, estimar o que vai acontecer se o governo gastar mais $1 bilhão, ou se o governo subir o imposto de renda, a alíquota em 5%. Eles pegavam esse grande modelo, teórico, rodava a econometria, tinha número para os parâmetros, via como é que a economia estava, mudava o parâmetro que eles queriam dar o choque e via onde é que ela ia parar. Pronto, se o governo gasta mais, eu fiz as contas, a economia melhora. Ou eu fiz as contas, ela piora. O Lucas diz, é conceitualmente errado fazer isso que vocês estão fazendo. Por quê? Porque quando eu rodei a primeira econometria, aquela que eu peguei os dados e rodei tudo para fazer o meu chute, aqui a minha análise do choque, a economia e a expectativa dos agentes que habitam aquela economia é uma. Quando ocorre o choque, os agentes não são mais os mesmos daquele primeiro modelo. Por quê? Se eu estou pegando dados, por exemplo, lá de 1900, né, a gente está nos anos 70, então eu estou rodando uma econometria com dados de 1900 até 1970, e aqui a alíquota de imposto de renda, supondo,
era sempre a mesma. Então, aqui, nesse tempo, toda a expectativa dos agentes para esta variável era sempre a mesma. Daí, o governo quer estimar lá um negócio, mudar a alíquota do imposto de renda, fez as contas, vai dar bom, daí em 1971, eles falam, vamos subir a alíquota do imposto de renda. Pronto. Tudo aquilo que você olhou para trás mudou. Na cabeça dos agentes, a expectativa deles mudou, porque agora eles estão formulando um modelo com uma alíquota de imposto de renda maior. Por que eles estão formulando um modelo na cabeça deles com uma alíquota de imposto de renda maior? Porque eles têm expectativas racionais. Agentes racionais. Então isso muda tudo. Isso muda o mundo, diria a Fernanda Montenegro. Então, a hipótese que havia no modo como os macroeconometristas usavam na época era de que está em negrito sublinhado, que os parâmetros do modelo iam permanecer inalterados depois da implementação da política. Ou seja, esse 0,8, esse 0,2 que eu achei, vai continuar sendo 0,8, 0,2 depois do choque. E o Lucas está dizendo, depois que você deu o choque, mudou. E você nem consegue ver o que mudou, porque o dado que você tem estatístico histórico vai te dar aqui, precisamente, porque esse era o comportamento dos agentes até 1970. Em 71, quando você mudou a política, agora que mudou a cabeça dos agentes, você ainda nem tem como captar isso nos dados. Então, usar a econometria desse jeito que vocês estão usando não serve para nada, porque o modelo mudou depois que a política foi implementada. Daí perguntam, sim, Lucas, e aí? A gente faz o quê, então? Faz nada? Daí ele diz, faz sim. É só vocês fazer modelos microfundamentados, rabisquei tanto aqui, microfundamentados, e daí a econometria que você roda não é para o agregado, a econometria que você roda é para o indivíduo maximizando utilidade, para uma firma individual maximizando lucro, minimizando custo. Daí você está fazendo uma econometria que pega o comportamento do agente. Então você consegue estimar não um parâmetro numa equação agregada, e sim o comportamento dele, de modo que se algo na economia muda, que vai mudar o comportamento dele, você pega a mudança do comportamento dele, coisa que você não pega nesse modelo mais agregado. Daí alguém pode perguntar, tá, Lucas, e aí como é que eu estimo uma econometria para os consumidores todos, ou como é que eu invento um bom consumidor representativo? Essa parte ele não falou. Ele só veio, é aqui, tá aqui, vem para cá, depois a gente tenta inventar. O cara não precisa resolver tudo também, né? É uma crítica meio injustificável essa. Mas enfim, essa é a crítica de Lucas. Deu para entender o que é a crítica de Lucas, gente? Fiquei meio na dúvida se eu me enrolei ou se ficou claro. Então, beleza, gente. Esse é o caminho que o Lucas apontou. Tem que ir para micro. A macro tem que virar micro. Resumindo muito. A partir daqui, deixa eu só fazer um pequeno outro parênteses. Já que eu estou fazendo um monte mesmo, já escolhembei a aula, vamos escolhembar direito. Os novos keynesianos surgem logo depois, porque quando o Lucas faz essa crítica, ele meio que está dizendo tudo que todo mundo está fazendo está errado. Temos que começar a fazer de outro jeito. Teve um impacto muito profundo, até porque já tinha um ambiente intelectual, digamos assim, receptível a essa ideia. Porque ele fez essa crítica em 76. O modelo de expectativas racionais é de 61, mas começou a ganhar popularidade em 69 com o próprio Lucas. Então, de 69 até 76, deu tempo da ideia de expectativas racionais e do que um modelo que leva essas expectativas em consideração acarreta em termos de consequências práticas. Então já chegou num ambiente mais receptivo. Se ele tivesse feito essa crítica em 60, por exemplo, daí já talvez fosse mais difícil, porque, bom, nem o conceito de expectativas racionais existia. A partir da crítica dele, é que basicamente dá para dizer que surgem em paralelo os novos clássicos e novos keynesianos, porque os novos clássicos olham para tudo isso e dizem, vamos seguir o que o Lucas apontou. O Lucas está dizendo que pega a micro e usa dela para ir para macro. Então o que os novos clássicos fizeram foi, deixa eu apagar essa rabisqueira porque eu vou rabiscar outras coisas. Os novos clássicos, daqui eu vou colocar o NK, que é os novos keynesianos. Os novos clássicos, a gente vai pegar a micro que já existe, dela a gente extrapola para macro. Os novos keynesianos resolveram aqui a macro.
Os novos keynesianos fizeram um outro esquema que é o seguinte, a micro que existe não é tão boa. Por que ela não é tão boa? O Keynes, lá em 36, estava dizendo que tem problemas na micro. Você tem salários rígidos, você tem preços rígidos, você tem desemprego involuntário, você tem contratos que amarram o que uma firma consegue fazer por um período longo de tempo. Tipo, eu tenho um contrato de aluguel que dura muito tempo, eu não vou conseguir reajustar ele se vier um choque. Vem um choque, eu aluguei esse apartamento em setembro, vem um choque em outubro, eu fiz um contrato de aluguel para um ano. Eu não consigo reagir, pelo menos não em relação ao meu aluguel, a esse choque. Então tem um monte de rigidez na economia. A micro, do jeito que ela estava lá, ela tem muitos problemas, porque ela não dá conta de coisas básicas da realidade. Na realidade também existem outras coisas, e é um grande campo da micro, que é da informação assimétrica. A micro normal supõe que está todo mundo indo para o mercado, não para o supermercado, mas para qualquer mercado, qualquer gente que vai ofertar ou demandar alguma coisa, está indo bem informado sobre as coisas que estão sendo ofertadas ou demandadas. Mas pode ser que você não saiba. Por exemplo, é um tema que eu vou puxar na aula que vem. Eu vou comprar um carro usado, mas eu não tenho exatamente como avaliar se é um carro que está bom ou se é aqueles carros de enchente. Caiu na enchente, o cara deu só uma recalchutada, mas ele está todo fodido por dentro, me vendendo como se fosse bom. Então surge todo um novo campo, e daí os novos keynesianos eles falam, a gente vai fazer um outro caminho, a gente vai primeiro olhar a micro. A gente vai dar uma olhadinha aqui na micro primeiro, para dar uma mexida. E depois que eu mexer na micro, eu vou olhar para a macro. Saindo da micro, mas não da micro que já tem. De uma nova micro que eu vou fazer, levando em consideração insights do Keynes. Por isso, novo keynesiano. Não confundir novo keynesiano com neo-keynesiano. Tá? Neo-keynesiano é o do pós-segunda guerra. Tem uma terceira corrente aí, que é a do, se não me engano, o nome do cara é Sims. Não é do The Sims, não. Tá? E ele diz, gente, se gosta de sair da micro e ir para macro, reformular a teoria da micro, ele não precisa mais disso, a gente tem econometria. Já estava começando a surgir uns computadores bem ruinzinhos lá nos anos 80, né? Ele diz, a gente consegue fazer melhor, a gente consegue só olhar para os dados. Então vamos olhar para os dados. E o Sims inventa o que depois... Eu espero não estar errando o nome do cara, mas eu acho que quem eu estou falando é o Sims. Ele inventou, de qualquer maneira, essa terceira via, o Sérgio Moro, ou Ciro Gomes aqui dessa história, é o cara que inventou o VAR, não é o VAR do futebol, é o vetores autorregressivos, que é uma metodologia econométrica usada para séries de tempo, que eu não sei se vocês estão vendo em Econometria 2 ou não. Se alguém puder me dizer se é isso que vocês estão vendo ou não. Mas se não, surgiu daqui, gente. Olha que ambiente teórico. Legal, todo mundo se matando e o sim, gente. Vamos teorizar, não, só olha para os dados. O novo consenso macroeconômico hoje, ele pegou um pouquinho de cada coisa, inclusive a ideia do VAR, do Sims, para fazer até mesmo modelagem teórica. Bom, e proposições políticas dos novos clássicos. Uma delas, daí isso aqui eles herdam dos monetaristas, ineficácia da política econômica. Só vai ter efeito uma política fiscal monetária, mas o foco deles é a monetária. Só vai ter efeito uma política se ela for feita de surpresa. E o efeito vai ser de curto prazo. Por que de surpresa? Porque se o governo anuncia que ele vai fazer uma coisa, lembra, os agentes são racionais. O governo diz que vai fazer um negócio, eu já me comporto como se o governo já estivesse fazendo. Eu já mudo agora o meu comportamento. Então é um ajuste em tempo real das expectativas, digamos assim. Então só se o governo fizer de surpresa que vai conseguir afetar alguma coisa. A desinflação, o que é desinflação? A inflação subiu, você vai fazer ela descer. Lembra lá dos monetaristas, tinha aquele gráfico que a curva de Phillips ela pulou 3, 4 vezes, daí tem o tratamento de choque, que é jogar aqui para baixo e depois voltar para cá, e tem o gradual, que é um monte de setinha assim. Bom, lá tinha custos reais para você desinflar uma economia. O que era o custo real? Era ou esse grande aumento de desemprego aqui, ou vários pequenos aumentos de desemprego. Os novos clássicos dizem que tem como ir direto lá de cima aqui para baixo, sem ficar fazendo nenhum zigue-zague. Depende do que se a política é crível. Então, entra um novo conceito no vocabulário dos economistas, que é credibilidade das políticas. Eu acredito que essa política que está sendo anunciada funciona ou não.
E essa minha crença é baseada no quê? Nas minhas expectativas racionais, olha elas de novo. Se eu for enganado uma vez, eu já vou achar, opa, essa política aqui que ele está anunciando, eu acho que não é bem assim. Agora, se a última vez que o governo anunciou um negócio, ele foi lá e fez o que ele anunciou, eu vou começar a acreditar que esse governo vai fazer o que ele está prometendo, né? Vai cumprir o que ele promete. Tem uma outra proposição política, que é a questão da inconsistência temporal da política monetária, que nós vamos estudar melhor hoje, e a independência do Banco Central. Essa é a introdução. Não terminei a introdução da aula ainda. Esse é o Robert Lucas, enfim, eu já falei bastante dele, esse é o livro. Pronto, acabou a introdução da aula. Dúvidas, gente, aqui na introdução? Não estou com pressa, tá? É só porque se eu não parasse de falar, eu gosto muito desse assunto, acho que deu para perceber. Se eu ficasse ali naqueles slides, eu não ia sair nunca dessas grandes coisas macro e não ia entrar aqui, não. É que a gente tem que entrar. Dúvidas? Beleza, então seguimos. Agora, ó, o que eu falei aqui, né? Ineficácia da política econômica. Então, esse que eu já falei um pouco antes. Agora que eu vou explicar, bem explicadinho. E olha que mudança, né? Agora começamos a ter mais equações. Ó. Um slide com equação, outro com equação, outro com equação. Por quê? Estava sempre simplificando, mas novos clássicos usam tanta matemática que não tem como simplificar as ideias deles sem o uso da matemática. Então, mesmo quando você simplifica, tem que estar usando matemática ainda, porque senão dá ruim. Essas equações que estão em tela, vocês acham em dois lugares. Naquele livro o velho livro lá da capa vermelha, do Snowdall and Vane, e no livro que eu estou usando como base para vocês lerem, que é aqui do Cardim de Carvalho e outros autores, é o capítulo 10, que eu vou botar o PDF quando eu me lembrar. E eles se basearam, dá para ver certinho que eles se basearam lá no livro do Snowdall and Vane, mas na hora de escrever eles se perderam em algumas coisas, ficou meio difícil de entender. Então, qualquer coisa, se vocês forem, caso alguém se dê o trabalho de fazer isso, lê o capítulo do Cardim de Carvalho. Não entendi alguma coisa. Ou volta aqui na aula e reassiste essa parte, ou se quiser se aventurar no inglês, pega o capítulo dos novos clássicos no Snowdall and Vane e vocês vão ver essas equações desse jeito aqui lá. Inclusive a notação é a mesma. Então vamos sair de uma curva de Phillips um pouco diferente do que a gente viu na aula passada. Por que isso é uma curva de Phillips? Bom, o que é o UT? Faltou, eu não escrevi, né, o que é cada variável. O UT é o desemprego no tempo T. O UN é o desemprego natural, taxa natural de desemprego. O PT, que vai voltar ou não. É nesse ano que a gente escolhe isso. É o preço no tempo T. E o PT, com o E em cima, vira um outro partido político. Não, brincadeira. É a expectativa para o nível de preço. Outro negocinho que faltou explicar. Esse pontinho em cima da variável. O que é este pontinho em cima da variável? É que a variável ela está aqui na equação com sua taxa de variação. Então, o PT com pontinho em cima é a variação de preços no tempo T. O que é variação de preço quando a gente está na macro? Inflação. Então, daria para ter escrito isso de uma outra maneira, mas eu quis seguir os dois livros. E aqui a expectativa da variação dos preços para o tempo T é a expectativa para a inflação desse período. Então, dá para simplificar ainda mais um pouco. E aqui é um θ, isso aqui é um parâmetro, e o ST é uma outra coisa. Aliás, aqui nem é isso. Aqui o θ-ST é tudo uma coisa só mesmo. É tudo uma variável só. Que são choques exógenos de oferta. O que isso quer dizer? Então vamos desenhar aqui uma curva de Phillips. O que uma curva de Phillips está me dizendo? Ela está me dando uma relação entre inflação, letra π, e desemprego, U. Bom, você tem aqui uma relação entre U e inflação. Faltou escrever aqui a letra π. Já passo para o João que levantou a mão. Daí no meio dessa equação você tem a taxa natural de desemprego, que ela é como se estivesse dando um intercepto dessa função em algum lugar, e mais um choque. Daí esse choque é o que pode estar jogando essa curva de Phillips para cima e para baixo. Então é uma curva de Phillips escrita enquanto equação, mais complexa do que a que a gente viu, mas está aí, é uma curva de Phillips. Diga, João. Pode falar. Não, você retira a dúvida, relaxa.
Oi? Ah, eu tirei a dúvida? Ah, ok. Ah, aconteceram coisas no chat que eu não vi, o que é o N mesmo, é taxa natural de desemprego. Aquela que o Phillips inventou. Ou que o Phillips, o Milton Friedman inventou. Então, isso aqui é a curva de Phillips da minha economia. O que ela está me dizendo? Aonde vai estar a minha taxa de desemprego? A minha taxa de desemprego vai estar, de acordo com essa equação, ela depende da taxa natural, da inflação corrente, da expectativa da inflação e de choques exógenos de oferta, que podem acontecer ou não. Lógico, tudo isso aqui tem parâmetros na frente, pelo menos esse alfa aqui, né? Então, mas enfim, ela depende dessas 4 variáveis. O que falta para eu seguir aqui na minha explicação? Agora a gente vai abrir estas variáveis. O choque exógeno eu não abro. Por quê? Porque ele é exógeno, ele vem do nada. Eu não preciso teorizar em cima. Porque se eu teorizasse em cima e criasse uma equação para ele deixava de ser exógeno, ele era endógeno. Porque o que é endógeno? Endógeno é aquilo que eu estou teorizando em cima, o que o meu modelo está tentando explicar. O exógeno é o que vem de fora. Então, por isso, por definição, por ser algo que eu digo que é exógeno, eu não vou fazer uma equação para ele. Porque se eu fizesse, ia ser endógeno. O N já é uma variável que também é exógena, porque ela depende da estrutura da economia e toda a historinha que eu contei, não vou repetir, lá na aula passada. Então, sobre o que eu teorizar aqui? Sobre eu dizer, bom, para eu entender bem como que varia o desemprego, e isso é exógeno, e isso é exógeno, ou seja, não tem nada que eu possa fazer a respeito, então tem que entender como que variam preços, ou seja, a inflação, e a expectativa da inflação. É isso que as equações abaixo vão fazer. Está aqui, é uma equação para eu dizer como varia a inflação e a expectativa da inflação. Então, estamos aqui seguindo passo a passo a construção de um modelo teórico-matemático da economia, bem tranquilo. Então, como é que varia a inflação? A inflação depende da variação no estoque de moeda. Vejam que aqui está embutida uma visão de moeda exógena e não moeda endógena. Vamos puxar o fio, um monte de aula para trás, que era isso? Moeda exógena é a ideia lá, que vem do multiplicador monetário, que o tanto de moeda que tem na economia o Banco Central consegue ou controlar ou influenciar, mexendo na base monetária, que é papel, moeda e reservas bancárias. E a quantidade de moeda importa para a economia. Então, além do multiplicador monetário, aqui tem alguma versão ou um feeling de TQM, teoria quantitativa da moeda. Então, só para ligar os pontos para vocês entenderem aqui. Então, o nível de preços depende da nível de preço não, a variação do nível de preços, ou seja, a inflação depende de variações no estoque de moeda e choques exógenos de demanda. É isso que varia a inflação. Então, eu expliquei esta parte aqui. Lembrando que essa eu não preciso explicar porque é exógeno. Isso aqui também é exógeno. Só falta eu explicar a expectativa. O que é a expectativa? E lembrando, estamos numa aula de novos clássicos. A expectativa é o quê? Racional. Racionais MC. Então, a expectativa é racional. E o que é uma expectativa racional? Se a gente pegar a versão forte, está levando em consideração toda a informação possível. O que é toda a informação possível que se tem sobre a inflação para eu fazer uma expectativa sobre ela? É basicamente sobre o estoque de moeda. Por quê? Porque esse choque exógeno, ele é um choque. O que é um choque? É algo imprevisível. Se desse para eu prever, teria como eu escrever uma equação para ele. Daí ele não ia ser exógeno, ele ia ser endógeno. Então, meio que na definição de ser exógeno, tem junto a questão de que ele é imprevisível. Se é imprevisível, tem como eu colocar isso dentro da minha expectativa? Não, porque é uma informação que me escapa. Eu não tenho condições de saber o que está acontecendo. Ou seja, se a inflação deste modelo depende deste algo aqui, deste algo que eu não tenho como saber nada sobre ele, portanto, nem incluir na minha expectativa, sobrou só a variação no estoque de moeda. Portanto, indo para a equação de baixo, a minha expectativa para a inflação depende da minha expectativa para a única variável que sobrou para eu conseguir pensar em cima. Ou seja, depende da minha expectativa da variação do estoque de moeda. Então, juntando agora todas as peças, vejam, da equação de cima, eu falei, isso aqui é exógeno, é um valor que a estrutura da economia me diz que a taxa natural de desemprego é 6, ou 5, ou 8. É um número.
e eu não consigo mexer. Ele é estrutural, a economia não mexe. E esses choques que vêm, só Deus sabe de onde, de modo aleatório. Por isso, um choque exógeno. Porque senão, ou não seria choque, ou não seria exógeno. Daí, beleza. Esse eu teorizei aqui, e este eu teorizei aqui. Acabei meu modelo? Não, porque agora eu coloquei algumas variáveis que eu não expliquei ainda. Não tinha aparecido nem nessa equação, nem nessa. Expectativa para inflação, nem expectativa para a variação do estoque de moeda. Mas eu vou colocar elas no outro slide. Colocando o que eu já escrevi aqui no slide. Dentro da equação principal, pegar essas setinhas e fazer o caminho inverso, a gente chega na equação que está no fim do slide. Ou seja, o desemprego depende do quê? Da taxa natural, que está aqui, eu não mexi porque é exógeno. Do choque, porque eu não mexi que sou exógeno. E do alfa, que multiplica. Daí dentro do parênteses eu coloquei essas variáveis, que eu acabei de descrevê-las. Nesta equação e nesta. Ou seja, deixa eu apagar mais uma vez o meu rabisco. Eu joguei esta parte no lugar desta variável aqui, e isso no lugar dessa variável aqui. Daí deu a equação que está aqui embaixo. É só fazer a substituição. Super simples. Então é disso que depende a minha taxa de desemprego corrente. Seguindo para o outro slide, falta a gente estudar o quê? O que afeta o crescimento do estoque de moeda. Aliás, eu esqueci que eu tinha incluído isso aqui também, né? Então, quando eu comecei a botar mais variáveis, né, falta eu descrever o que é o meu... Aliás, eu tinha circulado essa, mas não é essa, né? Essa eu acabei de explicar. Então, o que falta eu explicar no modelo são essas duas aqui, que apareceram novas. Como que evolui o estoque de moeda? E como que evolui a expectativa para esse estoque de moeda? Quando eu conseguir descrever isso, e se eu descrever isso sem enfiar nenhuma variável nova no modelo, eu acabei meu modelo, estou pronto para tirar as conclusões. Então vamos supor, vou descrever aqui a evolução do estoque de moeda. Vamos supor que o Banco Central segue uma regra de política monetária. Ele segue uma regra que é o seguinte: o estoque de moeda vai crescer de acordo com uma taxa constante, ou seja, ele sempre vai crescer no mínimo isso, mais uma proporção aqui da diferença entre a taxa de desemprego do período anterior menos a taxa natural de desemprego. É uma regra de política monetária. Mais choques de política monetária. O que é o choque de política monetária? É aquela política monetária que o Banco Central faz fugindo da regra. Ou seja, quando o Banco Central te engana. Quando ele faz algo inesperado. Quando ele foge da regra. Professores, se o Banco Central não seguisse nenhuma regra, bom, daí não teria como fazer nenhuma previsão, porque se ele se comporta de modo aleatório, não tem o que fazer. Então, se ele segue uma regra, o que vai ser a minha expectativa, então, para o crescimento do estoque de moeda? A parte previsível, a parte da regra. Então, a minha expectativa é justamente isso que eu acabei de circular, repetido. Por quê? Porque o choque eu não tenho como prever, nem teorizar em cima, nem colocar na minha expectativa, porque é um choque exógeno. Ou seja, daí vamos voltar aqui. Vejam, aqui nessa equação, eu posso rearranjar, porque é soma e subtração. Eu posso jogar esse para cá e esse para cá. Daí vai ter a mudança no estoque de moeda menos a expectativa na mudança do estoque de moeda. Que é isso que está aqui. Se eu faço uma equação menos a outra, se eu faço perdão, se eu faço essa de cima menos a outra, o que vai sobrar? Vai sobrar só o choque. Porque quando eu fizer beta 0 menos beta 0, 0. Quando eu fizer beta 1 vezes isso tudo aqui, menos beta 1 vezes isso aqui de novo, 0. Só sobra esse. Então, o MT menos o MTE é só o choque de política monetária. É só a política monetária que fugiu da regra. O Lucas, acho que minha net vai acabar já já. Tá certo, Lucas? Se quiser, deixa a sua crítica de Lucas também, Lucas. Desculpa, eu não podia perder essa piada ruim. Eu tô ficando conhecido por fazer piadas ruins. Então vejam, vamos voltar aqui para essa equação. Quando eu olho para ela, eu vejo. Se eu substituo o M menos o ME por isso que eu acabei de encontrar,
eu chego nesta equação. E o que essa equação está me dizendo? Que a minha taxa corrente, ó que bonito isso aqui, que a minha taxa corrente de desemprego depende da taxa natural, que é exógeno, do choque de política monetária, que é exógeno, do choque de demanda agregada, que é exógeno, e do choque de política, aliás, do choque de oferta. Ou seja, se não tiver choque nenhum na economia, a minha taxa corrente de desemprego é a taxa natural. Ou dá para inverter, a taxa natural é o quê? É a taxa de desemprego quando não tem nenhum choque na economia. Olha que bonito. Olha que conclusão interessante. Elegante, simples, com poucas equações. Tem como criticar isso? Aos zilhões de críticas. Mas é bonito. É uma explicaçãozinha simples. Um modelinho pequeno. Chegou na conclusão que se queria. Ou seja, o desemprego, bom, isso aqui que eu acabei de falar, o desemprego só se desvia da taxa natural se ocorrer choques exógenos, ou de demanda ou de oferta, ou um desvio da política monetária em relação à sua regra. O que isso traz de consequências ou conclusões para a política econômica ou para a política monetária? A única maneira, é o pontinho este aqui que eu estou lendo agora, a única maneira da política monetária ser eficaz aqui, a eficácia no sentido de consegue ou não afetar a taxa corrente de desemprego, é se ela for feita de surpresa. A gente poderia, né, veja, a gente poderia ter substituído a regra por qualquer regra, porque o modelo está estruturado de um jeito que essa regra iria sumir das equações. Por quê? Porque tem as expectativas racionais. Então, quando eu fizesse esse M menos ME aqui, só sobraria a parte do choque exógeno, ou da fuga da política monetária em relação à regra. Qualquer regra que eu coloco aqui também. Daí quando eu faço um menos outro, a regra sumiu. Só que outro macete incrível, né? Você construiu de um jeito que a regra some. Daí só sobra o choque. Ou seja, daí agora comparando com a explicação monetarista para fenômenos parecidos. No caso novo clássico, qualquer política monetária previamente anunciada só vai ter como efeito uma alteração nos preços. Por quê? Porque se eu anunciei política, eu mais ou menos incorporei ela na regra. Por mais que eu siga uma regra, mas se eu diga, eu vou desviar da regra de tal jeito, eu falei como eu vou mudar da regra, daí eu vou colocar ela aqui na minha expectativa. Eu vou colocar aqui alguma coisinha, dizendo como que eu vou mudar. Então, eu vou mudar a minha expectativa para isso e vamos voltar para este mesmo local. E eu não vou afetar nada aqui no lado do desemprego, eu só vou afetar lá no lado dos preços. Porque eu mudei a minha expectativa aqui do crescimento da moeda, mudo a minha expectativa para a inflação, e daí eu, trabalhador, estou vendo a inflação vai aumentar, eu vou subir o meu salário. O empresário vai subir a inflação, o trabalhador vai pedir mais salário, eu vou subir logo o preço, pronto. Daí só subiram os preços, as quantidades não mudaram. Tudo isso está descrito nesta equação. No caso monetarista, o que acontecia? Teria uma alteração de curto prazo na taxa corrente de desemprego, mesmo sendo anunciado. É só lembrar lá de novo daquele slide da aula passada que tinha as curvas de Phillips. Assim, você anunciando ou não, né, você deslocava essas curvas de Phillips, e ao deslocar, se tivesse aqui a taxa natural, né, você caminhava por essas curvas de Phillips, deslocando elas ou em cima da própria curva de Phillips. A questão é que você teria algum movimento no eixo horizontal aqui da curva de Phillips, que é o desemprego. Então, essa diferença surgiu de onde? Do nada? Não. Surgiu do jeito que eu estou modelando as minhas expectativas. Eu colocando elas racionais, ao invés de adaptativas, um modelo fica de um jeito, e notem que esse modelo ele é bem aberto, dá para botar um monte de coisa aqui no meio, mantendo essa estrutura, a conclusão final permanece. Só vai ter a política monetária, ela só afeta preços. Eu não sei se está nesse slide, deixa eu só passar rapidinho aqui nos slides. Aqui eu também vou explicar. Então, essa questão do custo real da desinflação, eu explico aqui na sequência. Então, de ineficácia da política monetária era isso, gente. Daí tem a curva de Phillips de Lucas, não mais a de Friedman. Dúvidas?
Ou tá tranquilo? Bom, não tendo dúvidas, são 8 da noite, eu ainda tenho mais uns 10 slides. Ó, tem isso aqui de Lucas, eu não tô parando a aula não, tá? Eu só tô dando spoiler. Consistência temporal, ainda daí acaba. Então eu vou só dar uma pausa, porque acabou a garrafa d'água já. Então pausa de 2 minutos, gente, pode ser, intervalinho, 8 horas, daí a gente volta. Não vai acabar 8h30 hoje, tá? Como eu disse no início do semestre que costumava acabar a minha aula, vai até umas 9, eu acho, no mínimo. Tá certo? 2 minutinhos de intervalo, só para o professor se recuperar um pouquinho e já voltamos com o gás todo. Voltei, estamos de volta. Esperar vocês irem voltando aos pouquinhos. Enquanto vão voltando, deixa eu dar um recado, que eu já ia me esquecendo. Lá no Siga, ou Siga-A, não sei direito como é que vocês falam, já está disponível a avaliação institucional desse semestre e é importante que vocês façam a avaliação institucional. Então lá vocês
podem detonar os professores que vocês não gostam, elogiar bastante os que vocês gostam. É um mecanismo importante para dar feedback para a coordenação do curso, para as direções dos departamentos, enfim, e coisas mais para a opinião de vocês sobre como as coisas estão andando. Não sei se para vocês o caminho é o mesmo, mas no menuzinho ali do SIGA vai em ensino, em cima, daí vai em avaliação institucional, e daí vocês podem fazer ali a avaliação. Eu acho que liberou para vocês já, porque para os professores liberou e veio um e-mail pedindo para a gente divulgar com vocês. Então, deve estar liberado já. Então, por favor, façam a avaliação, não só desta disciplina, como de todas as demais. Isso é muito importante para o professor também, porque depois a gente tem acesso, consegue ver o que os alunos responderam. Quase ninguém responde, quase ninguém escreve nenhum outro comentário, então não muda tanta coisa assim, mas mesmo assim é bom. Eu faço sempre o meu próprio feedback. No fim do semestre eu faço um Google Docs e mando para vocês de cada aula, para vocês dizerem de cada tema, cada aula, qual aula vocês gostaram mais, quais vocês gostaram menos, para eu saber qual das aulas, qual dos temas eu preciso melhorar e quais que já está ok, eu não tenho muito mais o que mexer, entre outras questões. Mas isso sou eu que faço por conta própria. Tá? Façam esse institucional também, porque o meu não vale para nada, só para mim. O institucional vale para minha chefe. Isso é importante. Para bem e para mal. Né? Então, curva de Phillips de Lucas. Vamos lá, acho que agora a galera já voltou. Curva de Phillips de Lucas. Então, suponha que os agentes... Ó, que novidade, né, dentro da aula de hoje. Formulam suas expectativas de modo racional. Suponha ainda que eles têm informações limitadas, isso aqui é importante. Eles são racionais, mas as informações são limitadas. Ou seja, o indivíduo ele não tem como saber o que está acontecendo no comércio lá em Juazeiro do Norte, ou lá em Jaciara, Mato Grosso, onde eu nasci, ou lá em Porto Alegre. Não tem como saber, ele pode até dar um Google e tal, mas a informação não chega tão perfeita e para muitas coisas, muito menos em tempo real. Se hoje já é assim, imagina quando o Lucas escreveu isso, nos anos 70. Então o agente é racional, ele vai processar tudo que ele tem de informação, mas ele não tem todas as informações do mundo. Ele tem informações limitadas ao número de mercados no qual ele atua, ou nos quais os agentes atuam. Ou seja, quando acontece uma movimentação a nível macro, esse é o modelo das 1000 ilhas? Sim, Emanuel, é esse aí mesmo. Só que aqui eu não falei das 1000 ilhas, mas é esse mesmo. Só para explicar, gente, o modelo das 1000 ilhas é porque em algum momento do paper ele diz, suponha que tem 1000 agentes, cada um em uma ilha isolada, e daí você só consegue ver uma ilha lá na frente. Daí você consegue ver o que o vizinho lá da outra ilha está fazendo, mas não dos outros, que você só está vendo uma ilha, a do seu vizinho, e a sua. Então, por isso o modelo das 1000 ilhas. Então, quando acontece um choque que afeta a economia como um todo, ou seja, um choque macroeconômico, o primeiro lugar que a gente vai ver esse choque se manifestando é nos mercados nos quais ele consegue ver, nos mercados onde ele atua. Nos mercados onde ele não atua, ele vai saber que aconteceu algo, mas depois, porque a informação demora a chegar. Isso, e só de colocar isso, a informação é limitada e demora a chegar, já dá uma consequência para o modelo que é. O agente não consegue, em um primeiro momento, distinguir uma mudança no nível geral de preços. O que é uma mudança no nível geral de preços? Inflação. De uma mudança nos seus preços relativos. O que é preço relativo? Se eu sou um trabalhador, meu preço relativo é, por exemplo, o meu salário em relação à cesta de bens que eu compro. Ou o meu salário em relação a outros trabalhadores que trabalham os meus colegas de empresa, ou pessoas da mesma ocupação que eu em outras empresas. Se eu sou um empresário, é o preço relativo do meu produto quando eu vendo em relação aos meus insumos, em relação aos meus concorrentes. Os mercados onde eu estou participando. Então, quando algo mexe na economia como um todo, eu, empresário, ou eu, trabalhador, eu, agente, olho para aquilo, eu não sei se mudou para todo mundo, ou se mudou só aqui no meu círculozinho, na minha bolha.
Porém, como eu estou vendo algo acontecer na minha bolha, alguma atitude eu vou tomar. Nem que depois eu erre. Por que eu vou tomar uma atitude? Porque eu estou vendo acontecer aquilo nos mercados à minha volta. Isso é uma informação. Eu vou incorporá-la na minha expectativa, porque ela é racional. Então, suponha que as autoridades, o Banco Central, anuncia que vai aumentar a oferta de moeda. Então, vou aumentar a oferta de moeda, o agente é racional, ele ouviu isso. Vai ser feito. É uma informação, vou colocar no meu modelo e daí vou mudar as minhas decisões de oferta. Se eu sou um trabalhador, eu vou mudar o tanto que eu vou ofertar de trabalho. Lembra lá do trade-off trabalho e lazer que eu expliquei na aula passada. Eu sou empresário, quanto que eu vou ofertar de cada produto. E assim vai. Então, o agente ele antecipa completamente o efeito de um aumento na oferta de moeda sobre o nível de preços quando é anunciado. Quando é anunciado. Ou seja, a autoridade anunciou que vai fazer alguma coisa, eu já ajusto a minha oferta aqui logo em seguida. Indo para um modelo de oferta e demanda agregada, eu vou rabiscar, aqui é o resultado final. Eu vou rabiscar ele aqui do lado, que fica melhor. Então tá aqui a demanda agregada e aqui a oferta agregada. Eu vou mudar a cor. A autoridade monetária diz, vou aumentar o estoque de moeda, ser mais dinheiro na mão das pessoas, isso tende a aumentar a demanda agregada. É o D' aqui. Mas os agentes sabem que isso vai acontecer. E eles já se antecipam e mudam também a oferta, porque eles estão vendo. Vai aumentar essa demanda agregada, mas não é nada de substancial, é só um aumento de moeda, isso é só a inflação. Então eu só vou ajustar aqui a minha oferta para esse novo nível de preços. Então eu vou jogar a minha oferta para trás. Cadê a caneta? Aqui. Então eu jogo a minha oferta para trás. Está aqui a oferta de curto prazo. Aonde que vai parar? Aqui ficou torto. Mas aqui está reto, vai parar em cima da oferta de longo prazo. Essa é supply. Então é oferta de longo prazo. O que é oferta de longo prazo? Está aqui, ó. Vamos lembrar lá da aula passada, eu expliquei bastante. Aqui é o produto potencial que tem uma ligação com a taxa natural de desemprego e tem uma ligação com a taxa natural de juros. E eu lembro que eu expliquei isso de uma maneira bem legal na aula passada. Não vou saber nunca mais explicar daquele jeito. Saiu bem legal a aula passada. Quem quer relembrar, assiste lá de novo. Inclusive eu vou ter que reassistir aquilo no semestre que vem, porque eu não me lembro como eu expliquei aquilo. Foi algo que eu não inventei na hora, mas eu expliquei de uma inspiração, assim, de momento. Então é isso. Se é anunciado a política monetária, esse aumento de demanda, a política monetária faz acontecer. Porque vai ter mais dinheiro nas mãos das pessoas, elas vão gastar. Mas se eu sei que isso vai acontecer, eu já ajusto a minha oferta aqui para trás e tudo certo. Na prática, a gente só andou aqui, ó, no vertical. A gente saiu do E0, o E0 aqui, ó, para o E1 de modo direto. Ah, eu tinha uma seta aqui. Perfeito. Se a gente... eu não tenho o slide que eu acho que eu só pensei em fazer e não fiz. Isso aqui traz o tal do custo zero da desinflação, se a política monetária for crível, se ela tiver credibilidade. Por quê? Porque do mesmo jeito que eu vou de E0 para E1 só me movendo no eixo vertical, eu posso ir de E1 para E0. Só me movendo no eixo vertical, sem mover aqui, ó, o produto. E, por consequência, sem aumentar ou diminuir desemprego. Como que eu, Banco Central, faço isso? Eu faço o caminho contrário. Eu digo, vou contrair a oferta de moeda. Aviso para todo mundo. Daí todo mundo pensa, bom, vai mexer aqui na demanda agregada, mas isso é só porque tem menos moeda na economia, não tem nada de real acontecendo na economia. Então já vou ajustar aqui a minha oferta aqui para baixo, porque eu sei que os preços vão cair, e o salário mais baixo que eu vou estar vendo não é um salário real mais baixo, porque não caiu só o salário, caiu todos os preços da economia. Então meu salário nominal caiu, mas ele está comprando o mesmo tanto de coisa que antes, porque todos os preços estão caindo. Ou se eu sou um empresário, o preço do meu produto vai cair, mas o preço dos meus insumos também cai, os meus custos também vão cair. Meu lucro fica o mesmo, então eu só vou, sabendo que isso vai acontecer, eu já mudo a minha oferta. Na verdade, eu meio que vou estar ofertando a mesma coisa, né? E por isso que a gente continua neste Y aqui, né? Eu ajusto só a minha realidade, eu sei que o preço caiu ou subiu,
mas isso se deve só porque mudou o tanto de moeda que tem na economia. Então eu vou permanecer no mesmo lugar, né? Mas o permanecer no mesmo lugar envolve deslocar essa curva de oferta para algum lugar. Então pronto, eu saí do E1 para o E0 direto. Então é a seta no outro caminho. Ou seja, ó que mágica, eu só reduzi a inflação sem diminuir ou aumentar produto, né? O custo geralmente é diminuir o produto, aumentar o desemprego. Ou seja, no modelo novo clássico, ou na teoria novo clássico, tem como reduzir a inflação sem ter os custos envolvidos, ao contrário do que tinha lá nos monetaristas, né? Que tinha os custos ou da estratégia gradual, da estratégia de tratamento de choque, mas tinha custo. Aqui não, aqui se a política for crível e anunciada com antecedência, tem como combater apenas a inflação sem ter esses custos reais envolvidos. Mas, professor, e se ninguém anuncia nada, o que vai acontecer? Bom, daí é o que está aqui no outro slide. Se eu, Banco Central, aumento a oferta de moeda, mas não avisei ninguém, fiz ali na baixa, fiz caladinho, aumentei o tanto de moeda na economia. Pessoas e empresas vão ter mais dinheiro, vão estar gastando mais, vai aumentar a demanda agregada. A firma e os trabalhadores, quando eles olharem, aqui está bem rabiscado, né? Para a economia, para formular a expectativa para o outro período, para o outro período, e assim por diante, a informação, lembrem, é limitada. Eu só consigo ver, em um primeiro momento, os mercados onde eu estou atuando. Então eu vou olhar, tá todo mundo com dinheiro, tá todo mundo gastando mais, mas eu não sei que é todo mundo. Eu estou olhando os mercados à minha volta. E eu vou pensar que o que está mudando é algo de preços relativos. Aumentou um preço lá de um cara, do concorrente, ele deve estar encontrando demanda para isso. Aumentou o custo aqui, deve estar acontecendo alguma coisa. Eu vou aumentar o meu também. Então eu vou, olhando aqui para isso, eu vou mudar a minha oferta como se fosse algo circunscrito a esse meu ambiente aqui. E não vai ter maiores consequências. Na verdade, eu falei aqui, eu vou mudar a minha oferta, mas não vai deslocar a oferta em um primeiro momento. Eu só vou mudar a quantidade que eu estou ofertando ainda dentro desta mesma curva de oferta. Tá? Eu falei de um jeito meio enrolado. Porque o que é o aumento na moeda, no estoque de moeda está fazendo? Ele está aumentando a demanda agregada na economia como um todo. Mas eu não sei que é na economia como um todo. Eu vou achar que é só aqui nos mercados onde eu atuo. Então eu vou mudar a minha oferta, mas não é um deslocamento da curva de oferta. É um deslocamento na curva de oferta. Eu aumento aqui a quantidade ofertada, mas ainda dentro da mesma curva, né? Dentro da mesma equação. Então eu vou de E0 para E1, porque eu acho que é algo de preços relativos. É nos mercados onde eu atuo e não na economia como um todo. No período seguinte, o que vai acontecer? A firma ela vai ver que os preços estão aumentando, vai achar que é mais demanda, vou poder, por exemplo, produzir mais, vou contratar mais trabalhadores, para eu conseguir contratar mais gente, eu vou ter que ofertar um salário mais alto. Deixa eu ver aqui, se tem um Emanuel, se tem uma curva de oferta positivamente inclinada, sim, a curva de oferta, né, essa de curto prazo é positivamente inclinada, só de longo prazo que não é, que ela é vertical, porque ela está em cima aqui do produto potencial. A de curto prazo, ela é positivamente inclinada, é normalzinho. Então, quando eu, da empresária, naquilo que eu estava dizendo, se eu aumento, para atrair mais trabalhadores, eu aumento o salário que eu estou ofertando para eles, o trabalhador olha para isso e vai dizer, bom, meu salário está aumentando, aqui no meu esquema, essa explicação é quase a mesma dessa parte que eu dei lá na aula passada, só muda o contexto. Eu, trabalhador, vou ver esse salário mais alto, vai mudar a minha vontade, aqui, as minhas preferências entre trabalho e lazer, eu vou ofertar mais trabalho, porque no trade-off ali está mais caro ter lazer, é melhor trabalhar e ganhar dinheiro, vou trabalhar. Então, num primeiro momento, esse aumento de demanda faz com que, de fato, as quantidades mudem. Mais gente vai trabalhar, as empresas vão produzir mais. No período seguinte, um período depois, os trabalhadores vão olhar, bom, o cara me ofertou um salário mais alto. Mas eu peguei esse salário, olhei para o resto da economia, ficou tudo mais caro. Ou seja, na prática, o meu salário real é o mesmo. Se o meu salário real é o mesmo, eu vou voltar para o mesmo
ponto de trabalho e lazer que eu tinha antes. Não faz sentido eu mudar se o salário real é o mesmo. Eu vou ofertar menos trabalho, eu vou sair do emprego. O empresário vai ver que subiu tudo, vai dizer, bom, eu me equivoquei, aumentei a minha produção, mas não precisava, era um aumento geral nos preços, e daí que tem essa mudança aqui na oferta, quando os agentes percebem que eles erraram a expectativa, ou foram enganados. Então você vai do E0 para o EX e do EX para o E1, ou seja, a política de surpresa ela vai afetar o produto, vai diminuir, vai afetar o nível de emprego, mas no curto prazo, é só neste primeiro período. Quando os agentes incorporarem mais informações nas suas expectativas racionais, eles vão ver que eles reagiram a uma mudança que era nominal apenas. Então eles vão voltar a ter as suas ofertas reais de antes. Daí a curva de oferta se desloca para trás. Ou seja, conclusões aqui deste modelo da curva de Phillips de Lucas. Se a política é crível, ou seja, se o Banco Central tem uma reputação boa, tem como reduzir a inflação sem ter nenhuma perda de bem-estar. Basta eu anunciar. E faltou eu escrever aqui também essa outra conclusão, né? As duas conclusões. Se for crível e eu anunciar com antecedência, tem como reduzir a inflação sem ter custos reais. Outra conclusão, se eu não anunciar nada, eu vou afetar o lado real da economia, mas no curto prazo apenas. Num período seguinte, eu perco esse efeito. Vejam, são conclusões muito semelhantes à que tinha lá na curva de Phillips do Friedman, que eu expliquei na aula passada. Até o mecanismo da pessoa se confundir e tal. Eu aceitei um salário maior, mas depois eu vi que teve inflação. É bem parecido com o que teve na aula passada. Né? A essência desta conclusão aqui é monetarista ainda. Né? Então tem muita gente que diz que os novos clássicos são monetaristas com uma matemática mais complicada. As conclusões são parecidas. Né? Mas essa aqui do curso da desinflação não é parecida, é diferente. Dúvidas nesse ponto, gente? Bom, não tendo, sigo para o penúltimo ponto, é o da inconsistência temporal. Parece que vai chover. Esse argumento ele vem de um artigo de dois economistas, o Caidlan, não sei o primeiro nome deles, do Caidlan e do Prescott, de 77, ou seja, um ano depois da crítica de Lucas. E ele é baseado em teoria dos jogos, não é uma microfundamentação, assim, tem aquele jeito da micro convencional, mas está inserido num contexto de teoria dos jogos, porque é como se houvesse um jogo acontecendo, um jogo no sentido da teoria dos jogos. Um jogo entre a autoridade monetária e os agentes. Deixa eu só ver aqui a pergunta. Emanuel, pensava que com expectativas racionais a mudança de X0 para X1 era instantânea. Então, Emanuel, só se for anunciado. Porque se for de surpresa, foi o que eu falei lá no início. Né? O agente tem expectativas racionais, mas ele não é evidente. Ele forma expectativas com base no que ele consegue ver na economia. Se a política é feita de surpresa, ele não estava conseguindo ver. Daí não tem como prever também. Então ele vai ser enganado. Mas ele não vai ser enganado de novo, porque a expectativa é racional. Mas num primeiro momento ele é enganado. Igual acontecia lá no monetarismo. Então, a política de surpresa afeta, mesmo sendo expectativa racional. Porque é expectativa racional e não previsão perfeita, que é diferente. Então, aqui voltando aqui na inconsistência temporal, a autoridade monetária supõe aqui, né, o terceiro pontinho, suponha que a autoridade monetária anunciou que vai reduzir a inflação. Ó, gente, daí nesse contexto aqui a ideia deles é, por trás, está se supondo que a autoridade monetária vai diminuir a oferta de moeda, porque é assim que se combate a inflação, porque eles ainda estão aqui no contexto de entender moeda como se ela fosse exógena. No mundo real, nessa época, a moeda já era endógena, mas eles ainda teorizavam como se ela fosse exógena. Enfim, discussões que a gente já teve lá no início do semestre. Como a autoridade monetária disse que vai fazer a política, os agentes vão incorporar
essa política em suas expectativas. Por quê? Porque a expectativa é racional e ele sabe que essa política vai acontecer porque foi anunciada. Ele já vai mudar o comportamento esperando que a autoridade de fato execute a política anunciada. É como se eu fizesse ali a oferta e demanda agregada, tá aqui a oferta, tá aqui a demanda agregada, deixa eu mudar a cor. O Banco Central diz que vai mexer na quantidade de moeda para reduzir essa demanda, e a pessoa já se antecipa e já joga a oferta aqui para baixo. Porque ela acha que o Banco Central vai jogar a demanda aqui para baixo. Mas quando o Banco Central anuncia que vai fazer a política, e as pessoas já mudaram seu comportamento, o Banco Central olha para a economia e diz, bom, a gente estava aqui e agora a gente está aqui, porque todo mundo correu para lá. Caiu a inflação. Pronto. A inflação já caiu. Por que eu vou fazer uma política de redução da inflação? Se a inflação já caiu. Não vou mais fazer a política. Esse é o problema da inconsistência temporal. O Banco Central anuncia que vai fazer alguma coisa. Todo mundo incorpora isso na expectativa racional e muda o seu comportamento diante do anúncio. Daí, quando o Banco Central vai lá fazer o que ele disse que ia fazer, ele olha e diz, mas já mudou a inflação. Então não precisa da política de redução da inflação, ela já foi reduzida. Então, esse é o que é a inconsistência temporal, a inconsistência que tem no tempo entre o anúncio e fazer a política, junto no meio com a expectativa racional dos agentes, que já joga a economia para o ponto onde o Banco Central queria. A questão é que isso tudo aqui é temporário, porque mais um período à frente os agentes vão olhar e vão dizer, cadê a queda prometida aqui na demanda? Cadê a mudança prometida aqui na oferta de moeda? Não veio. Então eu mexi à toa na minha oferta. Eu vou voltar para onde eu estava. Daí pronto, volta para o ponto que estava antes. Daí de novo o Banco Central vai olhar para isso e vai dizer, olha só, a inflação está aqui nesse ponto que eu não quero, tenho que reduzir. Vou anunciar que vou reduzir a inflação, mas dessa vez ninguém vai acreditar nele. Por quê? Porque ele anunciou antes que ia fazer, todo mundo se moveu numa direção, ele foi lá e não fez. Daí todo mundo voltou para onde estava. Daí ele diz que vai de novo fazer aquilo, mas lembra, expectativa racional, a pessoa erra, se for de surpresa, mas só erra uma vez. Então, se eu disse que eu vou para um lado, eu, Banco Central, não fui, daí todo mundo foi, daí eu fiquei parado, daí todo mundo voltou aqui. Daí eu digo, agora eu vou, daí ninguém vai comigo, daí ninguém mais acredita. A minha política monetária perdeu credibilidade. Ninguém mais acredita em mim. E daí esse tem o problema que é, bom, e agora como que eu, Banco Central, vou combater a inflação se ninguém acredita em mim? Como eu vou usufruir dos benefícios desse efeito aqui, nossa, que rabisqueira, de poder combater a inflação sem custos reais se ninguém mais está acreditando em mim? Então surge aqui, por conta deste modelo da inconsistência temporal, um outro termo para o vocabulário dos economistas, mais um. Vejam como nessa aula vem novos termos que hoje a gente está acostumado a ver os economistas falar, mas antes deles surgirem ninguém falava, né? Você falava muito pouco, que é a questão da credibilidade da política monetária. Então é algo que hoje todo economista entende, fala isso, que a política não só monetária, mas todas têm que ter credibilidade. Se o governo anuncia que vai fazer alguma coisa, mas ninguém acredita no governo, ninguém acha que o governo vai fazer a tal coisa, ninguém vai se ajustar a essa questão. Mas se o governo é crível e diz que vai para um lado, os agentes colaboram, eles vão junto nessa direção e ajudam a colocar a economia no local aonde o Banco Central está dizendo que ele vai colocar, né, ou que o governo vai colocar. Então tem essa questão da credibilidade, e surge a ideia então de que credibilidade é bom, é importante, porque ela ajuda a guiar as expectativas da economia. E com isso o trabalho do governo ou do Banco Central fica mais fácil. Por isso, credibilidade é muito importante. Essa é a mensagem aqui desse modelo de inconsistência temporal. Essa questão da inconsistência surgiu nesse trabalho aqui que eu falei, né, do Cartland e Prescott. Daí, trabalhar melhor essa ideia de credibilidade e como que o Banco Central pode melhorar isso, daí vem outro artigo, já nos anos 80, do Barro e Gordon, que é de 1983.
E daí eles fazem é um modelo de teoria dos jogos também, mas é um jogo repetitivo. Porque o primeiro era um jogo não repetitivo. Vão ali os agentes, eles se encontram, um diz que vai para um lado, outro, tipo Dilema dos Prisioneiros, é um jogo não repetitivo. Eu disse que vou para um canto, daí não vou, pronto, eu me encaixo ali, né? Tem aquelas tabelinhas da teoria dos jogos. O repetitivo não, né? Ele se repete, daí que vem a questão da credibilidade. E daí Barro e Gordon advogam por a adoção de regras fixas de política monetária. Então, os novos clássicos, tanto tal qual os monetaristas, são economistas que defendem, né, o uso de regras de política monetária, que ela não seja feita de modo discricionário, que é um grande debate que sempre vai e vem, né, entre políticas com regras e políticas discricionárias. Vamos deixar a autoridade monetária fazer do jeito que ela quer, ou vamos obrigar ela a seguir uma regra? Bom, com todo esse aparato teórico, defende-se, então, teoricamente, e aqui são modelos matemáticos complexos, muito elegantes, para dizer que ó, é melhor ter regra fixa. Eu fiz as contas e confia, vai dar certo. E essa questão da credibilidade levanta este último ponto de política monetária, né, defendido pelos novos clássicos, que é a questão da independência do Banco Central. O que é a independência do Banco Central? É ele ser independente de pressões externas e que ele siga apenas a sua regra ali de política monetária, ou seu mandato, o seu objetivo de política monetária e mais nada. Por quê? Porque se ele só segue isso e anuncia e faz tudo certinho, as suas políticas serão críveis. E como a gente acabou de ver, políticas críveis trazem muitos benefícios. E se elas não forem críveis, não tiver credibilidade, a gente não vai se beneficiar desses ganhos. Então, os bancos centrais têm que ser independentes. Eles não podem ser, por exemplo, subjugados ao governo da vez, que daí, quando está chegando no ano de eleição, quer mudar a política para poder melhorar a popularidade, ganhar votos e se reeleger. É melhor que o Banco Central seja independente desse jogo político, né, do ciclo político, e ele persiga objetivos de longo prazo, objetivos próprios, e ele consiga ser independente. Daí, só para finalizar, que os teóricos, né, eles veem dois níveis de independência. Um é o de objetivos e o outro é o de instrumentos. No de objetivos, que quase nenhum, eu não conheço nenhum país do mundo que tenha esta independência, é o Banco Central que diz o que é o objetivo dele e ele persegue do jeito que ele quer. Nenhum lugar que eu conheça é assim, porque no Brasil, a questão do objetivo ser apenas a inflação era uma lei do Congresso e tudo mais. O Congresso aprovou uma outra lei que diz que o Banco Central tem que também olhar para desemprego, para crescimento, mas sem prejuízo do seu principal objetivo, que é combater a inflação. Mas é uma lei, veio do Congresso. Então, o objetivo do Banco Central do Brasil não foi ele que inventou. É uma lei. Nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim. Todo país que eu conheço é assim. Nenhum lugar, o Banco Central diz o que ele quer fazer e faz do jeito que quer. Então, a independência que se advoga, em geral, é essa, é a de instrumentos. O Banco Central ele é independente para mover os instrumentos de política monetária, todos aqueles que a gente estudou, do jeito que ele acha melhor para atingir esse objetivo que deram para ele. Ó, o objetivo é combater a inflação. A meta de inflação é tantos por cento. Beleza, eu vou fazer aqui meus instrumentos do modo que eu, Banco Central, acho que vai dar certo. Independente, portanto, de outras pressões, de chegar lá um político e dizer diminui aí o juro só para crescer um pouquinho a economia, baixar o dólar. Aliás, daí subiria o dólar, né? Mas sobe aí para ver se afeta o dólar. Se bem que ultimamente bagunçaram tanto as coisas que os juros não mexe mais no dólar, né? O dólar só fica alto, não está mais descendo. Vamos ver se outro governo recupera isso aqui, né? A credibilidade que este governo atual conseguiu perder. Enfim, já comecei a falar mal do governo. É irresistível isso. E é isso, gente. Essa era a aula de hoje dos novos clássicos. Nem foi até tão mais tarde, 8h34. E não precisei me apressar, o finalzinho foi mais rápido do que eu esperava. Dúvidas, gente? Enquanto vocês pensam nas dúvidas, eu vou. A Ana, professor, tem previsão para a data de prova? Tem. Deixa eu só abrir aqui para dizer para vocês. Estou abrindo aqui meu calendário.
Vamos lá. Então, hoje é dia 14, né? Então, dia 21, novos keynesianos. Dia 28, uma aula sobre regimes monetários. Daí a gente vai falar de regimes cambiais, regimes monetários e regimes de metas de inflação. E a prova é dia 4. Então, tá aqui a previsão, tá? Para já preparar o psicológico. Então, a prova é dia 4, tá, gente? Podem anotar aí. A prova é dia 4 de fevereiro. Tá perto já. Dia 4. E, eita, acho que eu tinha que ter passado um trabalho hoje, ó, para não ficar muito acavalado. Mas eu nem pensei nisso, me esqueci total. Deixa eu olhar aqui meu planejamento para monetário. Na verdade eu tinha que ter passado um eu já passei quantos trabalhos para vocês? Espera aí que agora eu... Foi só 2 que o seu professor passou. Foi só 2? Eita. Meu planejamento está aqui, trabalho 3 para eu ter passado na aula do dia 17 de dezembro. Eu estou atrasado com o meu planejamento. Enfim, qualquer coisa eu boto logo 2 resenhas de uma vez, cada uma com uma nota, e vocês se viram para entregar na... Loucura, né, professor? Não, mas daí se eu aviso com antecedência, tipo assim, se eu coloco, por exemplo, deixa eu voltar aqui pro calendário. Se na aula que vem... Eu gostei da sinceridade, vocês se viram e pronto. Não, mas é um se viram diferente, porque peraí, quando eu dava uma resenha, eu dava o quê? Uma semana e mais um chorinho de um final de semana para vocês fazerem. Se eu der 2 de uma vez, vai ser 2 de uma vez com 2 semanas e um choro proporcional, entendeu? Não... Professor, não vai funcionar, vou deixar tudo para o final das 2 semanas, as 2 não, mas daí... Mas daí não é comigo, né? Eu passo e digo que vocês têm 2 semanas e meia, 3 semanas. Eu sou o Banco Central avisando, o Ismael tá me ajudando. É incrível, eu tô avisando que eu vou fazer isso. Se vocês não vão adaptar aí a expectativa de vocês, não é comigo. Eu vou dar tempo, gente. O tempo para fazer vocês vão ter, tá? Eu vou colocar aqui a aula que vem. Mas se vocês quiserem, eu posso, por exemplo. Hoje eu não vou fazer isso. Eu tenho até anotado aqui umas ideias de resenha. Eu posso dar amanhã, por exemplo, colocar lá no sistema, hoje é dia 14, e dizer até o dia da prova vocês têm para entregar 2 resenhas. Daí vocês teriam aqui de amanhã, hoje, eu estou dizendo que era para eu ter feito isso hoje, mas não fiz. Posso colocar se vocês acharem melhor. Amanhã eu boto lá, ó, as resenhas são essas as opções. Não preciso nem explicar porque vocês já estão acostumados, é um se vira fofo. Agora que eu vi a Nath, um ponto para todos é melhor. Não, mas a resenha vale mais que um ponto. O que vocês preferem, gente? Digam aí. Ou senão eu volto para a situação de antes e faço o seguinte. Amanhã eu posto uma resenha para vocês entregarem daqui uma semana mais um chorinho. E na outra aula eu boto a outra resenha com mais uma semana um chorinho. Daria quase no mesmo. Digam aí o que vocês preferem. É isso, né? Eu dou 2 de uma vez, mas dou mais tempo. Melhor, não é? Aí, tá todo mundo, né? Por aclamação, 2 de uma vez. Então tá, daí amanhã eu vou colocar um lembrete. Peraí, deixa eu botar esse lembrete com vocês aqui, para ser bem incrível. Essa minha eu vou botar aqui na agenda. Daí aqui, amanhã, 10 da manhã, que é sábado, eu posso dormir até mais tarde. Colocar 2 resenhas monetárias. Pronto. De manhã, não necessariamente às 10 é o lembrete para mim. Daí eu coloco 2, vou botar um monte de texto de uma vez, daí vou dizer, escolhe 2 dessa lista para fazer resenha. Resenha vocês já estão ligados como é que é para fazer. E daí entrega junto com a prova e é isso aí, gente. Daí vem um bolo. Eita, mas daí eu vou me... agora eu já prometi, vai ser isso aí mesmo. Eu vou ter um bolo de coisa para corrigir de uma vez, mas dá tempo, porque o semestre acaba dia 10, a prova é dia 4, então dá para eu corrigir tudo. E como o Caio aqui eu tiver mais piedade, eu vou acabar tendo mais piedade mesmo, porque vai ser um monte de coisa, daí no cansaço acaba indo mais leve a correção. Dia 4 é certeza, tá, Cecília, a prova, não é previsão. Tá? Dia 4, isso é um anúncio. Estou anunciando a minha política monetária. Dia 4 é a prova de monetária. Isso não é um teste, tá, gente? Isso não é uma previsão, isso é fato. A prova é dia 4.
Professor, aí vai ser daquele jeito, só vai dar tipo 24 horas pra entregar a prova? Sim, baixei o decreto. Sim, 24 horas, uma lista de questões, vocês escolhem algumas questões, é tipo a primeira. Mesmo. Vai entregar até sábado ou vai entregar até sexta? Não, até sábado, porque eu abro ela sexta, 6h30, e vai até sábado, 6h30, né? 24 horas. Ok. Beleza? Então, gente, é isso. Mais alguma dúvida? Questões? Se não, então botem aí o nome no chat, na chamada, o nome completo, por favor. Se alguém ainda tem uma questão, pode tirar do mudo e ir fazendo enquanto vão colocando o nome aí na chamada. E daí, para quem não tem mais dúvidas, nem nada, e botou aí o nome no chat, é isso, sextou para vocês. Vamos comer, beber, aproveitar sexta-feira, amanhã, final de semana, tentar não se estragar muito. Se der, fica em casa, tá, gente? Tem Valeu, muita professor. pereba. Bom fim de semana. Valeu, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Tem muita pereba. Professor, você tem Diga, alguma Ismael. previsão com respeito ao retorno das aulas no próximo semestre? Presencial? Assim, a informação que eu tenho é que volta presencial. Ninguém anunciou nada que eu saiba de não ser presencial. Então, disseram, não me lembro quando, tipo, novembro, algo assim. Ó, semestre que vem, que começa em março, 16 de março. Não sei se vocês já sabiam disso, mas acho que o calendário já está lá, né? No site mesmo da UFC. Então, o semestre começa dia 16 de março, que é o 2022.1, é presencial. Essa é a última portaria da reitoria, a última discussão. Não estou sabendo mais nada. Como eu tenho essa questão esquisita, que é ruim também em termos disso, né, de fofoca, de informações de bastidores, eu entrei na pandemia. Eu conheço pessoalmente, assim, meus colegas professores, os 4 ou 5 que estavam envolvidos no concurso, e tive conversas protocolares com eles sobre o concurso, e é isso. Então eu não tenho relações pessoais, e mal é mal de trabalho com os meus colegas professores, porque eu entrei nesse sistema estranho e enfim, até pouco tempo atrás nem em Fortaleza eu morava, mesmo já dando aula aqui. Então eu não sei mesmo, eu tô por fora. Se tem algum rumor correndo, se tem algum rumor eu desconheço. Informação oficial não tem nenhuma. Professor, é só uma dúvida que eu não me lembro agora mais. A sua nota, a média final, é AP1 mais AP2, é? Isso, Aí a média é 7 ou é 5? Rapaz, Só faz a F? não, todo mundo, a questão da média não é o professor que escolhe não, viu? Até onde eu sei, ela é padrão para todo mundo, dado pelo regimento da UFC. Eu não lembro se é 6 ou 7, eu acho que é 6 para passar. Não, E eu sou obrigado a fazer. Porque tem professor que, por conta da pandemia, né, alguns fizeram isso, outros não. Que já deixava o conceito B, já. Não fazia F, sabe? Se isso é claro, eles podem ou não sei. Eu presencial. Ou antes do online. Existe conceito B desde antes. Passar por conceito B. Aí do caso seu, tipo, a média 7 tem a F, né? Isso, tem a F, mas eu acho que é 6, viu? Eu sigo o sistema. No Siga eu boto as notas, ele me diz quem está aprovado ou reprovado, e ele está calibrado de acordo com de o 4 a regimento. 7. Se for conceituar, é de 4 a 7. Que aí vai para 7. Então, Obrigado, professor. Isso. Mas eu acho que com 6 já passa, viu? Eu vou dar uma verificada aqui, mas acho que com 6 Não, e meio... conceituar é só com 7 mesmo. Vocês têm que fazer a F. Com 7? Então A média que passa da F é que é 5. Isso, tem uma média lá que nem para F vai, né? Certo. Valeu, professor. Boa noite. Então tá, gente. Boa noite. É isso. Eu vou parar a gravação aqui, só por caso de alguém tiver alguma dúvida que não